E Abacuque começa a roquear a Deus por um avivamento. Abacuque começa a dizer: Deus, aviva a tua obra no meio dos anos. É isso que temos que propor em nosso coração. Nós temos que abraçar a causa nobre do Evangelho. Nós temos que desejar arduamente, amados irmãos, de dia, de noite, por um avivamento. Primeiramente um avivamento pessoal, você e Deus no particular, dizendo: Deus, aviva-me, Senhor, levante-me, Senhor, usa-me, Senhor, enche-me do teu Espírito Santo, abraça a minha alma, inflama com teu poder, enche-me do Espírito Santo, enche-me da tua palavra, enche-me desta virtude, desta presença gloriosa. Eu quero a tua presença na minha vida. Você tem clamado, você tem buscado a Deus arduamente, dia e noite, por um avivamento pessoal? Ou você fica se queixando de fulano, de ciclano? Ou você fica se queixando desta enfermidade mesquinha que você tem? Ou você está questionando o teu desemprego? Ou você fica chorando pelos cantos, parecendo um menino mimado? Nós temos que rogar por um avivamento pessoal, para Deus fazer um avivamento coletivo, e para Deus abranger toda a igreja e toda a cidade que ela se faz presente. Nós temos que buscar, irmãos. Nós temos que desejar ardamente este avivamento. Deus quer contar comigo e com você. Mas hoje não. Uma geração que quer fazer o que quer. Uma geração relativizada. Uma geração que faz seus próprios caminhos. Uma geração contumaz. Uma geração rebelde, desobediente. Uma geração mediatista. Entrega aos seus benesses. Entrega nos seus mundos mesquinhos. Que não tem mais esta motivação. Que esta chama não arde mais em seu coração. Que não tem mais esse fervor por um avivamento. Grandes homens da história almejaram um avivamento em sua cidade. A não dizer a história de Jonathan Edwards, diz a sua biografia que Jonathan Edwards prega um sermão titulado Pecadores na mão de um Deus irado. E diz a sua biografia que ele vai ao templo e ele está com seu sermão, uma lamparina na outra mão, e começa a clarear a lamparina, o seu sermão, e ler. E da medida que Jonathan Edwards estava lendo o seu sermão, uma convicção se apoderou dos auditórios. A presença de Deus se manifestou na igreja. Deus derramou da sua glória, da sua Shekinah. O Espírito Santo começou a convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo, ao ponto das pessoas sentar na cadeira e segurar a cadeira tremendo de medo. As pessoas correndo de lá e para cá, agarrar as colunas do templo, abraçar fortemente, e outros corriam em direção de Edwards, dizendo: Edwards, 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 tenha misericórdia de nós. Avivamento, despertamento espiritual. Diz a sua biografia que aquele povo estava amedrontado, temerosos que o chão ia se abrir e eles iam descer vivos aos corredores do inferno. E tu sabe qual foi o segredo de Jonathan Edwards? Diz a sua biografia que antes dele ler esse sermão, Pecadores na mão de um Deus irado, ele passava 3 dias e 3 noites sem comer, sem beber e sem dormir, com o joelho no chão, com a boca no pó, dizendo: me dê almas, me dê almas, me dê almas, me dê um avivamento. Homens que marcaram a sua história,
homens que anelou pela presença, pela glória de Deus em suas vidas, em sua geração. Para não dizer a história de Martinho Lutero, diz a sua biografia que Martinho Lutero entrava dentro do seu quarto, trancava seu quarto, passava semanas inteiras de joelhos dobrados na presença de Deus, ao ponto da sua esposa Catarina bater na porta, preocupado. Martinho Lutero nada de responder a sua esposa Catarina assustada, temerosa, porque há vários dias Lutero não estava se alimentando e não estava falando nada. E ela se preocupa, chama 2 homens fortes para arrombar a porta do quarto de Martinho Lutero. E quando eles arrombaram aquela porta, entraram lá dentro, pegaram Martinho Lutero de joelho, todo suado, chorando, com a boca no pó, rogando a Deus por um avivamento. Nós temos que ter essa intensidade, irmãos. Nós temos que buscar a Deus. Nós estamos perdendo. Esta geração é uma geração raquítica, anêmica e débil, estúpida, analfabeta bíblica, que não tem entusiasmo, não tem fervor, não tem a presença, não tem o Espírito Santo, não tem motivação para buscar a Deus. Nós temos que ter um alvo, temos que ter um propósito, temos que olhar para Cristo. Vamos parar de orar, olhar para as dificuldades, irmãos. E quando eu olho para esta igreja aqui, eu vejo um avivamento. Eu vejo pessoas pulando cheio do Espírito Santo. Eu vejo pessoas profetizando. Eu vejo pessoas entregando revelação. Eu vejo pessoas falando em línguas estranhas. Eu vejo pessoas interpretando as línguas. Eu vejo avivamento, batismo com o Espírito Santo nesse lugar. Porque eu não olho para baixo como porco, fuçando a terra. Eu olho para o alto como a águia, olhando acima das tempestades, acima das nuvens, olhando para o alvo, para o nosso Salvador. Temos que buscar, irmãos. Temos que almejar por um avivamento. Abacuque não se conformou com a impiedade, com a violência, com a corrupção do sacerdote, mas ele diz: aviva, Senhor, aviva, Senhor, aviva, Senhor, aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Nós temos que buscar, irmãos. Jesus está voltando, meu irmão, minha irmã. Jesus está voltando. Clame, sangre os teus joelhos, se tranque sobre os montes. Aviva, Senhor, a tua obra.